trabalhando com Frederico, que eu acho que é o último capítulo do livro. E ela estava trabalhando com o Frederico, que é aquele amigo dela que trabalha fazendo uma espécie de diálogo fraterno até no hospital da colônia. E eles estavam conversando sobre os espíritos que querem voltar, que acham que tem que voltar para resolver os problemas que eles deixaram aqui, mas numa necessidade curiosa, né? Porque eles querem voltar exatamente a mesma pessoa, no mesmo corpo, né? Eles estavam conversando sobre isso. Então, vou voltar só um parágrafo aqui, né, para contextualizar e a gente segue em frente. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que os desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas não diferem muito dos encarnados. Não se tornam melhores pelo desencarne, mas sim quando aprendem. Esse senhor não se preocupou em educar os filhos. Agora está sendo sincero. Preocupa-se por eles, mas tardiamente. Parece o rico da parábola, cuja leitura recomendei com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda: voltar com o mesmo corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isso fosse possível, seriam muitos a voltar. Ainda bem que não é. Frederico voltou ao lar terreno dele e fez o possível para chamar todos à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou aquele senhor. Disse que a esposa estava sendo boa mãe e, pelo menos, amava os filhos. Assim, ele resolveu seguir os conselhos de Frederico, melhorar e aprender para poder, no futuro, ajudar os filhos. Uma mulher, com expressão sofrida que dava dó, disse lacrimosa: Doutor Frederico, não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e sinto-me melhor. Porém, é que não gosto do umbral. Tenho horror a ele. Não quero vagar e também não quero ficar aqui. Não gosto. Tratam-me bem, mas recebo tratamento igual ao de todos. Não posso comer carne nem tomar meus aperitivos. Detesto estar desencarnada. Queria morrer mesmo. A morte não é como esperava. Se pelo menos existisse o céu. Será que, se houvesse o céu como pensava, a senhora estaria nele? Ela não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que ouvia diretamente dizer que não gostava da colônia. Frederico continuou. A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isso que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Não queria ter desencarnado, mas também não gostava de minha vida encarnada. Talvez se reencarnasse rica, linda, inteligente, para fazer o quê? Ser feliz, gozar a vida. Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui, disse sem paciência. Minha irmã, já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir alegria em ajudar o próximo? A senhora precisa amar para aprender a amar o próximo. Deixar de ser uma necessidade e tornar-se útil. Aqui na sua ficha está anotado que está bem. Por que não se dispõe a ajudar? Acho tão difícil. É interessante essa conversa aqui, né? Acho que todo mundo conhece alguém no decorrer da sua vida que é o eterno insatisfeito. Nunca está satisfeito porque acha sempre que ele teria que tem direito a uma coisa melhor, né? A uma vida mais fácil, a melhores oportunidades. E isso serve para reforçar, né, o que ele diz lá no início da leitura, né? Que ninguém se modifica absolutamente 1 milímetro quando desencarna.
né, aquele hábito que os encarnados permanecem aqui de santificar o morto, é uma coisa totalmente sem sentido. A pessoa faz a passagem do mundo encarnado para o desencarnado carregando exatamente os desejos, maledicências, vulgaridades e vícios e acertos e erros. É exatamente a mesma pessoa, não se modifica de um dia para o outro. E todas as angústias, todos os desejos, por mais estapafúrdios que possam parecer, continuam com ela. Então ela era insatisfeita, provavelmente, esse relato aqui. A pessoa provavelmente era insatisfeita com a própria vida na Terra, porque não tinha tudo que ela achava que tinha direito, que merecia para ser feliz, achando que quando chegasse no mundo espiritual seria o paraíso, ia ficar tudo uma beleza. E como ela não tinha nada do que ela desejava, continuou achando tudo uma porcaria. Aí chega a manifestar a vontade devia ter morrido de fato, parado de existir, se é que fosse possível. Porque os desejos dela não são contemplados. E isso serve de lição para a gente. Tem muita coisa que a gente, claro, não tem como resolver, não vai conseguir melhorar ou modificar. A gente ainda vai estar agarrado àquilo. Mas cada um de nós tem muita coisa que a gente pode resolver, sim, conscientemente, e deixar de repetir aquela situação, aquela forma de falar, de pensar, para evitar justamente isso, a gente não voltar para casa, no mundo espiritual, e continuar com os mesmos mimimi, com as mesmas picuinhas que a gente podia ter resolvido aqui. Silvio, só um pouquinho. Uma coisa que me deu agora um estalo aqui, agora, eu ainda estou. Vou pensar muito sobre isso ainda, mas só pensando aqui. Essa coisa de sermos iguais e levarmos, né, para o outro lado. E quando ela coloca que queria, né? Se eu fosse rica, bonita, tal, essa coisa toda, né? Talvez, né? E eu fico imaginando assim, quantas vezes a gente, vamos lá, eu me pego, nossa, essa aqui é uma vida, aqui é a escola, realmente é difícil, é para ser difícil, é não sei o quê. E de certa forma, no fundo, eu queria estar nessa situação de tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Você está entendendo? Assim, mesmo quando eu concordo que aqui é a escola, que é um aprendizado e tal, isso, aquilo, no fundo, o que eu quero é isso que essa dona estava querendo. Não, não assim, não necessariamente a beleza, mas a riqueza, isso e aquilo. Não, a gente quer saúde perfeita, a gente quer a família perfeita, a gente quer tudo perfeito dentro do que a gente, né, aprende como sendo perfeito, ou que a gente traz, e fica, né, meio que se justificando nessa história de ser, aqui é uma terra para prova, expiação, que não sei o que e tal, em vez de. Porque a gente, no fundo, está querendo uma outra coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro, E mas. aí, Complete. né, aí eu fiquei me questionando sobre isso. Se dentro do nosso inconsciente, o que a gente está, como você falou assim, né? Consciente e inconscientemente, trabalhar na parte consciente, porque tem um inconsciente. E eu fiquei me perguntando isso, que é aquilo, voltando lá na menina lá, do que foi para a Groenlândia, da gente aceitar, só aceitar, somos humanos, bípedes, e tudo que acontece aqui é o que tem que acontecer, sem essa justificativa, que a gente também justifica essa estarmos aqui como aprendizado e tal, e dor e tudo, como uma justificativa. Não sei, fiquei aqui meio na dúvida. Isso faz parte da gente, não é à toa que a gente está aqui. A Terra vai estar evoluindo para o mundo de regeneração, mas ela ainda é de provas de expiação, e não é
provas de expiação porque é um mundo de castigo. É um mundo... Deram esse nome, sei lá por que deram esse nome, por causa das dificuldades que surgem, mas não do mundo em si, da nossa capacidade de compreensão até, de entendimento. Você fala de uma coisa que é inerente a todos nós, não tem exceção. Por mais... Escolha aí alguém que você conhece, que vê na internet, palestrando. Ah, esse cara é super evoluído. Ele não é tão diferente de um de nós, não. Ele pode não ter as mesmas mazelas, mas tem as mazelas dele também, senão ele não estava aqui. Tirando espíritos muito, muito evoluídos, que vêm aqui realmente com missão, 99,9% tem as suas cargas para resolver, os aprendizados para colher, os entendimentos que ainda estão meio balançantes para afirmar. E é exatamente isso. E o ser humano ele tem uma capacidade de querer relativizar e, como você disse, justificar enorme. Justifica-se tudo. O espírita, principalmente, ele justifica tudo. Muitas vezes, ele é incapaz de dizer isso que você falou da menina, da filha do Amir Klink. Ah, é assim, pronto. Não, tem uma justificativa. Não, é assim porque eu ainda não estou na fase, ainda não é o meu tempo, ainda não é a hora, é não sei o quê. A gente sempre tem uma justificativa. Isso é do ser humano, é do encarnado aqui na Terra. Não tem jeito. Uma coisa para a gente aceitar simplesmente, do ponto de vista, porque é assim, acabou, vamos seguir nossa vida e deixar a vida seguir seu rumo, é muito difícil para todos nós. Então, todo mundo aqui vai levar um monte de craca quando desencarnar. Não tenha dúvida. Alguns acertos, claro, também vamos levar, mas vamos levar um monte de porcaria também, que a gente não consegue se livrar. São justamente aquelas coisas que a gente gosta de fazer, muitas que a gente sabe que não deveriam continuar sendo parte do nosso dia a dia, mas que a gente continua fazendo, porque dá um certo prazer. Claro que ninguém quer ser lindo, maravilhoso, rico, dono da verdade, nada disso, como essa mulher praticamente está pedindo. Mas tem as coisas que nos agradam, tem os sentimentos que nos fazem bem, que a gente não entende direito, mas quer mantê-los. E tudo isso a gente vai levar de alguma forma. E a gente vai chegar lá no meio termo entre essa senhora e o Frederico, por exemplo, fazendo coisas boas e ainda levando os puxões de orelha de algumas coisas que a gente segue pensando. Não tem jeito, Diva, é o que nós somos. Mas me chama a atenção que aqui ela admite, né? Quanta gente pensa assim, mas não admite. Ela admite justamente que para ela isso é o bom da vida, né? Porque para ela não consegue entender absolutamente, ela não tem o entendimento disso que a Diva está falando, né? É assim é porque a programação é assim. Ela só está vendo egoisticamente o lado dela. O que é melhor para mim? Isso que eu via na Terra, que eu achava que as pessoas eram mais felizes porque eram assim. Quer dizer, então ela está levando uma ilusão que ela tinha já na Terra. Então ela acha que para ser feliz tem que ser rico, bonito, não sei o quê, tem que morar bem, tem que poder viajar de primeira classe. Então isso para ela era ser feliz. Então ela não conseguiu compreender ainda que isso, na verdade, não tem nenhum valor. E para ela aquilo é a verdade da vida. Então ela admite com tranquilidade, porque para ela aquilo é a verdade. Como muitas vezes, como eu falei da justificativa, a gente só justifica porque a gente acredita que aquilo é o certo. Se a gente realmente tivesse consciência que aquilo que a gente está falando não é o certo, ou aquilo que a espiritualidade prega é realmente, sem discussão, que tem que ser feito,
a gente não perdia tempo se justificando, se explicando. Ah, eu não faço isso por causa daquilo. Ah, eu não estou assim por causa do que aconteceu ontem. Se a gente tivesse plena consciência de que a vida é o que é, a gente não perdia nenhum segundo tentando explicar, justificar ou querer minimizar qualquer tipo de dificuldade ou erro, porque eu ainda não entendi, porque ainda não consigo fazer. Não consigo fazer, não consigo fazer. Acabou, aceita e pronto. Mas não precisa justificar. Começa a trabalhar, já que você tem a consciência, começa a trabalhar. Enquanto você não tem a consciência, você tenta justificar. Sabe por quê? Porque a nossa vaidade não permite, o nosso ego, que a gente fique mal na fita. Então, eu estou no meio de um monte de espíritas que eu considero bambambãs, que eu considero muito evoluídos. Aí eu vou admitir que eu sou um cara que faço um monte de coisa errada porque faço errado e acabou? Não. Eu vou ter que justificar isso, tenho que me justificar perante eles. Isso é pura vaidade e egocentrismo. Se você se conscientizar, você não tem necessidade de ficar se justificando. Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lacrimosa. Frederico, indaguei. Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos encarnados entesourando bens espirituais, dando valor à parte verdadeira, a que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros imprudentes e orgulhosos não gostam de se misturar. Esqueceram-se de que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos, e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, aquela senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a tornaria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, embora resmungasse. Frederico me disse que os orientadores da colônia tentariam ajudá-la para que vencesse a ociosidade ou ela teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor, aparentando 35 anos, um senhor de 35 anos, agora me sentiu o próprio Matusalém. Entrou na sala um tanto envergonhado. O doutor me ajudaria? Gosto daqui, quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que aflige o ser humano, que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito. Até os reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio nem calor. Enfim, está acomodado. Mas, ao mesmo tempo, anseia pelas satisfações que o mundo físico lhe proporcionava. Sente falta somente do que julgava bom, dos prazeres. Vou ajudá-lo, para não ser atingido por esses ecos de satisfações do mundo físico em qualquer hora. É necessário que eleja, com toda a sua força e atenção, um objetivo aqui no mundo espiritual, onde agora vive, e que a ele se dedique com toda a sua alma. Assim, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado se dirigirão para esse novo objetivo. Aconselho-o a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo e aos alojados na outra parte do hospital que sofrem. Assim,
estará liberto parcialmente dos ecos das satisfações do mundo físico, no seu caso, do desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto, e Frederico ter lhe dito que se dedicasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo, para ficar parcialmente liberta desses desejos. Aquele senhor era o último atendimento do dia. Tendo ainda tempo, indaguei a Frederico, querendo aprender. Por que aquela senhora se libertaria parcialmente e não plenamente, se aqui realmente não se tem necessidade dessas funções? O apego ou a escravidão a qualquer uma das atividades que gere, por exemplo, o impulso da gula, do sexo, da mentira, do muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos quanto prejudiciais, na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo, através dos incontáveis milênios de que temos notícias. O primeiro sentido a se manifestar nos seres foi o tato, e por meio dele, o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande, foi o da sobrevivência, ou seja, alimentar-se e procriar-se. Mas falando especificamente da procriação, porque os outros sentidos estão no mesmo plano, ela é a maior dilema das pessoas, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que todos o têm. Se ele é mau, por que o possuir? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na sua fonte. Se em um rio no meio de seu curso você ergue um dique para que as águas não corram mais naquele leito, terá trabalho constante ao reforçar o dique todos os dias. As águas ficarão represadas a cada dia com mais força e poder de pressão. Se houver descuido, o dique se romperá e a sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando as águas estavam no seu curso normal. Da mesma forma, é essa fabulosa energia vital. No seu primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer, para garantir a perpetuação da espécie. O ser humano, então, se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor da espécie. Mas como a prole pesa nos ombros dos genitores, a sagacidade da inteligência, por não querer abster-se do prazer, arranjou meios para neutralizar a prole e ficar somente com o prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia, e isso pode, num futuro próximo, arrebentar e produzir mais estragos, ou adormecer essa energia, secando seu leito com prejuízo dele mesmo. Alguns poucos, em vez de fazer diques ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital. Procuram saber de onde nasce essa energia que é capaz de fazer nascer os seres. E por reconhecer que ela nasce do próprio Eterno, desviam-na do leito do prazer mundano, que proporciona a perpetuação da espécie, e dirigem-na para a espiritualização do indivíduo, proporcionando a perpetuação da alma. A libertação não se faz pela repressão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseado nisso, usam toda a energia que os sustenta no sentido de possibilitar que renasça um novo homem, como cidadão cósmico, não mais interessado nos prazeres egoísticos, mas na glória da manifestação de Deus no homem e em todos os filhos. Não poderia, Patrícia, falar isso que lhe falo para aquele senhor, ele não entenderia. Está ainda escravo de vícios, e quando tiver um objetivo maior, ficará liberto, parcialmente.
porque só estão livres plenamente os que fizeram conforme o exemplo citado. Ele não entenderia como assim poucos compreendem o que Paulo de Tarso disse. A natureza sofre e geme dores de parto, até que nasça o Filho do Homem. Depois de alguns dias trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, estudo o comportamento do ser humano em todas as suas faces. Não há trabalho do qual não goste. Sou feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nestes poucos meses de desencarnado. O que será que os encarnados pensarão ao ler tudo isso que narro? Vão rir? Ficarão espantados? Vão descrer? Só desencarnando para conferir. E assim terminamos. Ah, não, tem um capítulo ainda. Então vamos deixar esse capítulo para a semana que vem, que já é 8h31.